Muito bem, meus amigos, continuamos aqui a nossa maratona de Gavião Arqueiro, episódio 2, episódio inclusive que é a sequência direta logo na sua estreia da série e justamente para poder se ajustar ao calendário de final de ano, e ele traz justamente agora o Gavião Arqueiro cansado e de volta às chagas de Ronin, justamente por causa de Kate Bishop, que acabou utilizando a sua roupa e deixando revelado mais uma vez a identidade que foi um terror para os bandidos no período do blip de Thanos. E é justamente sobre todos esses eventos que esse episódio trata. E fica sentado aí que a gente vai falar detalhe por detalhe. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Gavião Arqueiro, episódio 2, é praticamente a reviravolta dos eventos do primeiro, que introduziu a Kate Bishop, justamente a personagem que vai dar a continuação pro Gavigode, que a gente tanto gosta. E se você é novo aqui no canal, seja mais do que bem-vindo. Esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd, aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos transposto para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal. Clique no sininho para ativar as notificações sempre que você tiver curiosidade de um vídeo novo aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente sempre posta tudo antes daqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente deixe o seu like, que isso ajuda bastante esse trabalho que a gente desenvolve aqui. E vamos para o episódio 2 de Gavião Arqueiro, onde Clint Barton reconhece finalmente quem é o Ronin disfarçado que voltou à cena e praticamente tirou as férias do Gavião Arqueiro, que já tinha os seus planos de aposentadoria e acabou tendo que voltar ativa por conta desse evento. E a gente descobre que é Kate Bishop que acaba usando o uniforme do Ronin e traz à tona todas as chagas que o Gavião deixou no período em que o Thanos fez com que dizimasse metade da vida em todo o universo, incluindo a família do Clint Barton. E é legal que a gente vê ele cansado. É como eu disse no vídeo anterior. Ele tá cansado, ele já não aguenta mais essa vida e ele tem algumas marcas dessa vida difícil enquanto herói. Para Kate Bishop, que tem ele como um grande herói, como a sua inspiração, é muito lindo, é um mundo de flores. Mas para ele, que carrega toda essa vivência que ele teve ao lado dos Vingadores e enquanto agente da SHIELD, é tudo muito traumático. Tanto que é muito frequente a gente ver que em cada fala do episódio a gente percebe a lembrança que ele tem da perda da Natasha, principalmente do momento em que, enfim, do trágico momento em que a gente assistiu em Vingadores Ultimato, quando ela se joga para a morte em Vormir. E aí a gente vê esse Gavião tentando resgatar e salvar a vida da Kate Bishop, porque essa roupa ela tem resquícios de ódio que ele foi deixando ao longo do caminho. E é engraçado que a gente percebe que, por mais cansado que ele esteja, ele ainda tem essa motivação de manter as coisas em ordem. Detalhe que é nesse episódio onde a gente bate o martelo com relação ao problema que ele já apresenta, e ele deixa isso bem claro para Kate Bishop, que ele tem realmente um problema auditivo. Na verdade, não é uma coisa de nascença, mas é resquício de tudo que ele vivenciou com os Vingadores. E aí eles têm lá um momento de lembrar a explosão no QG dos Vingadores em Vingadores Ultimato, todas as vezes, inclusive a própria cena que ele inspira a Kate Bishop no primeiro filme, que ele salta do prédio, e outros momentos que são muito presentes na passagem do Gavião Arqueiro junto dos Vingadores. E aqui ele precisa se esconder, ele precisa ficar em algum local e garantir que a Kate Bishop fique em segurança. O apartamento dela foi incendiado pela gangue do agasalho e eles já sabem quem é ela, e é justamente atrás dela que eles estão. E claro, a gangue do agasalho é fruto também dos eventos do Clint Barton quando ele era Ronin. E eles vão para o apartamento e lá é onde ele vê o que ele pode fazer para recuperar essa roupa. E assim, é um caminho bem tortuoso, galera, porque essa roupa, ela é como se fosse um vírus. Ela acaba caindo nas mãos erradas, porque quando o apartamento da Kate Bishop foi incendiado, eles não tiveram condições de pegar essa roupa de volta. E obviamente, quem pegou essa roupa de volta foi uma pessoa desconhecida, um dos bombeiros que foi lá apagar o incêndio do apartamento da Kate depois do atentado com a gangue do agasalho. E
cara, o Clint ele precisa reaver isso daí e tentar apaziguar as coisas. E é engraçado que a todo tempo a gente percebe a relação do Clint com a Kate. A Kate, ela é inspirada, mas ao mesmo tempo tem um lado inconsequente, típico da pessoa que está descobrindo a sua grande inspiração, típico do jovem adolescente, entre aspas, né? Que tem esse ímpeto de ser corajoso o tempo todo e não medir as consequências do que está fazendo. E ela deixa isso bem claro no meio do caminho. E o Clint não, o Clint é comedido, é um cara austero, tranquilo, que tenta a todo tempo colocar a Kate no seu devido lugar e evitar que ela faça algum desastre com essa empolgação em querer ser futuramente uma Gavião Arqueira. Tanto que a gente fala futuramente que todo tempo ela chama ele de chefe. Ela não tem nem como Clint ou qualquer outro tipo de pronome, chama ele direto como chefe, como a pessoa que está sendo o sensei dela dentro dessa história. E ele até faz uma comparação engraçada, que ele chama ela de Katniss Everdeen. Para quem não lembra, a Katniss Everdeen é a arqueira de Jogos Vorazes, né? E bacana como isso acontece, e claro, eles estão expostos na rua, eles não podem ficar ali, e a Kate Bishop, como ela é uma garota rica, ela tem acesso a muita coisa. E um dos acessos dela é a casa da tia dela. E o detalhe da tia dela, a gente vê na hora que ela tá chamando lá pelo interfone, é justamente esses detalhes que eu gosto de pontuar, que a Marvel, sempre que faz esse tipo de coisa, um número de placa, ou um dizer num pequeno trecho, ou um outdoor muito escondido, sempre tem um sinal, alguma referência ali. E aqui não ia deixar barato. Justamente nessa lista de moradores desse condomínio, a gente vê o nome da tia dela. O nome da tia dela é Moira Brandon. A Moira Brandon, nos quadrinhos, era uma atriz de Hollywood, né? Que ficou notória e tudo mais, e acabou encerrando a sua carreira por conta, inclusive, da idade e tudo mais. E a propriedade que ela adquiriu nos quadrinhos foi comprada pelos Vingadores da Costa Oeste, e onde eles acabaram comprando para se transformar naquele local num complexo. Aliás, lembra muito bem também a Mansão X do Professor Xavier, esse local. E aqui a gente tem ela classificada como a tia da Kate Bishop. Muito bacana eles colocarem isso. Eu não sei se a presença dela vai ter essa importância, mas fica marcado aqui como referência de quadrinhos, né? Como eu disse para vocês, o Clint continua então sentindo as chagas de ter passado essa vida com os Vingadores, e obviamente ele precisa resolver essa questão. Ele consegue de alguma forma encontrar quem é o cara que roubou a roupa de Ronin através das redes sociais. Era justamente o bombeiro, e ele faz a ligação porque no carro de bombeiros, quando ele inclusive se infiltrou para ver se ele encontrava ainda a roupa de Ronin no apartamento da Kate, ele viu que tinha preso ali um adesivo de um evento geek que muito provavelmente um dos bombeiros que faziam parte ali participava. Então ele fez uma junção com uma coisa e acabou investigando no ponto certo. Encontra o cara e ele participa de uma espécie de torneio de RPG 3D, que é muito bacana e ao mesmo tempo constrangedor para ele, que já vivenciou aventuras tão viscerais, viver algo cenográfico que lembra inclusive a mesma coisa que ele viu quando ele assistiu aquele festival, aquele musical do Rogers, que ele achou ridículo, que inclusive ridicularizaram todos os Vingadores naquele musical da Broadway do primeiro episódio. E ali ele consegue reaver a roupa de Ronin depois de passar por essa situação que ele teve que se sujeitar para trabalhar e conseguir de volta. E é bacana que ele tem uma conversa com a esposa dele que me deixou bastante intrigado. A esposa do Clint Barton, ela parece que todas as vezes que ela conversa com ele, ela conversa com aspectos investigativos, de como se fosse alguém que fizesse parte do universo de espionagem que o próprio Clint Barton faz parte. E aí, essa pergunta ficou no ar e eu fui descobrir que a esposa do Gavião Arqueiro, nos quadrinhos, era conhecida como a Mockingbird. Era uma espécie de agente também que trabalhou na SHIELD e também trabalhou diretamente com a Viúva Negra. E eles tentaram reaproveitar isso dentro desse universo justamente para dar essa importância. Que é engraçado que quando a gente assiste a Era de Ultron, por exemplo, a gente não dá o devido valor para o que realmente está acontecendo quando a gente vê que o Clint tem uma família. Quem é a esposa? Será que essa história foi inserida à toa? Mas não, tem esse contexto e a personagem, ela realmente é uma espiã que é casada com o Clint Barton. Muito bacana, inclusive,
como a gente ganha importância com a personagem por causa disso. E, obviamente, ela pergunta o que o Clint vai fazer depois de ter reavido a roupa do Ronin. Ele fala que ele vai ter que limpar o nome da Kate e como é que ele vai fazer isso? Ele vai se entregar para a gangue do agasalho e lá ele vai tentar coletar as informações necessárias para ver com que ele, de uma forma que ele possa fazer com que a gangue do agasalho tire a Kate Bishop do radar e ele possa passar o Natal finalmente e se aposentar junto com a família dele. E é engraçado que ele é um cara assim que tem muito controle da situação, o Clint, né? O ator, ele consegue trazer aquela presença da identidade Bourne, do legado Bourne, que ele já parte dos filmes que ele participou, né, o Jeremy Renner. Isso é muito bacana, que a gente vê que ele é realmente um ator de ação, que ele dá o peso necessário pro personagem. E aqui, apesar da cena muito boba da gangue do agasalho ter pego ele ainda é um cara que tá sob o controle da situação. Indo para outro personagem muito interessante é o Jack Duquesne, que é o espadachim, que ainda não se revelou de tal forma. É bacana como a Kate a todo tempo percebe que o Jack tem intenções escusas com relação à mãe dela. A mãe dela é milionária, ela tem uma empresa de segurança conhecidíssima, tem um legado enorme da família dos Bishop e, obviamente, a gente percebe que o Jack está interessado em levar uma fatia de tudo isso. E num jantar onde eles se encontram, a gente vê o quão ele é dissimulado. Aliás, o ator é o Tony Dalton, que fez inclusive um personagem numa série mexicana, se eu não me engano, não vou me lembrar o nome. Se você aí do canal estiver sabendo qual que é essa série, deixa aqui embaixo no comentário, que eu quero lembrar com vocês aqui qual que é essa série que ele fez parte. Inclusive acho que passou no SBT, se eu não me engano. E a Kate tenta estimulá-lo e tenta mostrar para ele que ela também é uma tão conhecedora de armamentos antigos quanto ele. Ela sabe, inclusive, por pesquisas que ela fez, que ele gosta de espadas. E fica essa pergunta no ar. E no momento em que eles fazem uma brincadeira de esgrima, ele a todo tempo deixa com que ela se prevaleça no combate. Até o momento em que, num vacilo, ele mostra que ele tem realmente uma habilidade sobre-humana, além do que ela esperava. E, finalmente, ela percebe que o Jack, ele não é só aquilo que ele disse que ele é para a mãe dela. E o detalhe, no assassinato do Armand Duquesne, no momento em que ela entra na casa do Armand Duquesne, ela percebe um pacotinho, uma espécie de potinho de balas, todas elas embaladas com o nome do Armand III, que foi assassinado. E o detalhe, no momento em que a conversa da Kate, depois dessa luta de esgrimas que eles fazem, ele entrega para ela, como um gesto de paz, uma dessas balinhas. E o que ela faz? Ela junta uma coisa com a outra. Muito provavelmente, ele tem ligação direta com o assassinato do Armand. E, obviamente, a gente vai para o que interessa, né? Que é o momento em que o Clint Barton está preso lá com a gangue do agasalho, que inclusive ele se coloca como isca para ser pego. Enquanto ele está sendo interrogado pela gangue do agasalho, a Kate, que ainda queria manter contato com o Clint Barton, que fez de tudo para tirar ela do cenário dos heróis, como ela está querendo fazer parte o tempo todo, consegue manter contato com o Clint e, utilizando os recursos da empresa de segurança que a família dela tem, consegue rastrear o caminho do celular do Clint e descobre que ele está sendo torturado e, enfim, coagido pela gangue do agasalho. Nenhuma das coisas, porque o Clint Barton é um agente treinado e ele não se deixa levar muito facilmente por isso. Obviamente, ele, tanto quanto a Natasha Romanoff, os dois têm treinamentos muito parecidos. Então ele está no controle da situação, só que, para estragar tudo, a Kate Bishop aparece lá para salvar o Clint e acaba estragando todo o cenário. E é isso que deixa a série mais interessante. Porque a todo tempo a gente vê que o Clint quer fazer com que ela amadureça. E ela não, ela é impetuosa, ela está sempre no cenário no horário errado e acaba complicando toda a cena. E claro, depois de tudo isso, nós somos apresentados a uma das personagens que inclusive foi anunciado no último evento da Disney, que é a Echo. A Echo, ela é uma personagem deficiente auditiva e ela tem habilidades
praticamente, entre aspas, sobre-humanas, que lembram bastante, inclusive, as do próprio Demolidor, do Homem Sem Medo. Ela tem uma história pregressa de muito sofrimento e a ligação direta que ela tem com mais um dos personagens mais incríveis desse universo, que também liga diretamente com o Demolidor. Vocês sabem quem é? Exatamente, o Rei do Crime. Exatamente, ela foi criada pelo Rei do Crime, mas essa história, especificamente sobre a Echo, eu vou contar para vocês a partir do 3º episódio da série. Então, era isso que eu queria falar com vocês por hoje. E olha, não deixe de assistir os próximos vídeos, que essa maratona é pra gente ficar em dia, que a partir da quarta-feira a gente entra na linha e segue pros 2 últimos episódios de Gavião Arqueiro. Então, meus amigos, aproveite, deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo, eu quero saber o que vocês estão achando dessa série, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!